Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de Direito Penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito, conceito analítico, crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. No fato típico, nós já trabalhamos os elementos objetivos: conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Também falamos sobre o elemento subjetivo dolo, a estrutura típica do crime doloso. Também falamos sobre a culpa, a estrutura típica do crime culposo, elemento normativo, e o elemento híbrido préter dolo, dolo no antecedente, culpa no consequente. Dali a gente entrou na transição, né? Nós estamos agora na transição para a ilicitude. Falamos do crime consumado, com as características do iter criminis, e falamos também do instituto da conatus, da tentativa. Agora a gente segue nessa fase de transição, chegando cada vez mais próxima do fim, e a gente fala agora sobre dois institutos extremamente importantes e que caem bastante em prova. Nós estamos falando agora da desistência voluntária e também do arrependimento eficaz. Dois institutos. Bom, como sempre, vamos fazer a nossa caminhada. Número 1, meus amiguinhos, vamos introduzir o tema. Pessoal, vamos nos recordar dos elementos da tentativa. É importante que a gente lembre disso agora. Nós vamos ter tentativa quando? Em primeiro lugar, a gente tem o início da execução. É importante lembrar que os atos preparatórios para trás não se punem, né? Então, nós começamos dessa maneira. Nós temos o início da execução. Nós também não temos a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E ainda nós temos dolo na consumação. Por isso que não há tentativa de crime culposo, né? Por essa razão. Agora, é muito comum em prova os candidatos se confundirem entre, por exemplo, a tentativa e a desistência voluntária. Existem diferenças e nós vamos trabalhar elas, mas uma principal eu já queria destacar com vocês agora. E ela repousa no quê? Ela repousa nessa palavrinha que eu vou botar agora aqui. Na palavrinha circunstância. Por quê? Porque na tentativa, a gente sabe que as circunstâncias são alheias à vontade do agente. Lembrem daquela frase tão famosa, né? Na tentativa, o agente tem dolo de crime consumado. Ele quer consumar o crime, é a vontade dele. Ok? Já na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a circunstância é própria, ou seja, é inerente ao agente. É ele que não quer mais
praticar aquele crime que no início ele queria. É ele, decisão única e exclusiva dele. Nós temos então aqui uma mudança de dolo. Então eu queria que os senhores soubessem uma coisa muito importante agora. Toda vez que incidir, vamos usar aqui DV para desistência voluntária, certo? E vamos usar AE para arrependimento eficaz. Tenho em mente que nesses dois casos, nunca ocorrerá tentativa. Aqui está. Nunca ocorrerá tentativa. Ou o indivíduo vai responder por um crime consumado, menos grave, ou não vai responder por nada. Mas nunca será tentativa, porque a tentativa, lembrem, ela exige circunstâncias alheias. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, as circunstâncias são próprias. Ok? Vencido o item 1. Vamos para o número 2, bem simples, bem objetivo. Número 2. Dispositivo legal. Dispositivo legal. Onde que a gente encontra a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Muito fácil de encontrar. Nós vamos encontrar, obviamente, no artigo 15 do Código Penal. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá lá no fim? Não tem problema, vou lá para o começo. Dá nada. Vamos lá, já estou na parte geral. Voou. Aqui está, artigo 15. Vejam o título. O título já é bem claro para nós, né? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aí diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Vamos cortar o artigo aqui. Cortamos, meus amigos, então, aqui no meio, certo? Matamos ali. Essa primeira parte, a gente vai chamar de desistência voluntária. Então, na lei também, vocês cortem ali, destaquem ali. Essa primeira parte é a desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Essa segunda parte nós vamos chamar de arrependimento eficaz. Certo? Primeira parte, desistência voluntária. Segunda parte, arrependimento eficaz. Todavia, tem uma terceira parte. Essa terceira parte aqui vale para os dois. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Aqui está. Vale para os dois. Certo? Aqui, artigo 15, então, é muito claro para a gente a estrutura e é com base no 15 que nós vamos trabalhar.
Dito isso, a gente vai para o item 3. Número 3, nós vamos agora, de forma um pouquinho mais complexa, fazer a diferença com a tentativa. Daqui a pouquinho, começará a ver os exemplos e tudo vai começar a ficar mais claro para vocês. Exemplos, obviamente, que já marcaram presença em prova. Distinção com a tentativa. Pessoal, primeiro, tá? A tentativa, como eu já disse para vocês, são circunstâncias alheias. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós temos circunstâncias próprias. Existe uma questão interessante aqui, pessoal, que é o seguinte: vai que em prova, na prova que vocês forem realizar, vai que caia, por exemplo, tá? Por exemplo, essa expressão aqui, ó. Tentativa abandonada. Bom, amigos, concordam comigo que abandonar é algo que só depende da pessoa? O indivíduo está estudando para o concurso. Aí ele morre. Não foi por vontade dele, ele não abandonou os estudos. Agora, no momento que ele decide virar um monge no Tibete, aí ele abandonou. O interesse é próprio dele. Então, toda vez que vocês encontrarem essa expressão tentativa abandonada, saibam que nós não estamos falando da tentativa mesmo, do crime tentado. Nós estamos falando exatamente desses dois institutos aqui. Nós estamos falando da desistência voluntária e nós estamos falando do arrependimento eficaz. Lembrem disso, mesmo que o nome seja tentativa. Outra diferença: na tentativa, o indivíduo vai responder pelo crime consumado, reduzida a pena de 1 a 2/3. Não é isso? Reduzida de 1 a 2/3. Isso é a tentativa. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o indivíduo vai responder ou por um crime consumado, e vocês vão entender depois que é um crime consumado de menor gravidade do que aquele que o indivíduo queria no início cometer, ou não responde por nada, por infração alguma. É outra diferença com a tentativa, certo? Questão interessante, amigos, é a questão do tribunal do júri. Por quê?
Vocês deveriam saber, seria interessante que os senhores saibam o que julga o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga os chamados crimes dolosos contra a vida: homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação, automutilação ou suicídio. Prezados, quem julga são pessoas do povo, os jurados, o conselho de sentença, tá? O conselho de sentença é composto por 7 jurados, 7 pessoas do povo, certo? Que têm atuações na sociedade iguais às nossas: funcionário público, professor, cobrador de ônibus, músico, bancário, das mais diversas linhas da sociedade. O que acontece? Os jurados, eles não julgam falando. Os jurados também não julgam escrevendo. Os jurados julgam votando. Eles recebem cada um uma cédula, um com a palavra sim, outro com a palavra não. Então chega um momento, por exemplo, que o juiz faz a seguinte pergunta através de quesito para os jurados. O jurado absolve o réu. Se o jurado quer absolver, ele coloca a palavra sim na urna. Se ele não quer absolver, ele coloca a palavra não. Se dos 7, pelo menos 4 votam não, o réu está condenado. Mas suponhamos, pessoal, certo, que a defesa no júri sustentou a tentativa como tese de defesa e sustentou também a desistência voluntária. O primeiro quesito que o juiz vai fazer é sobre a tentativa. Então o juiz vai perguntar: foi por circunstância, a não consumação se deu por circunstância alheia? Se pelo menos 4 jurados responderem sim, o juiz não vai mais elaborar o quesito da desistência voluntária, porque já ficou demonstrado a tentativa. Se o juiz perguntar sobre o quesito da desistência voluntária, nós vamos ter quesitos suicidas, contraditórios. Imagina, primeiro ele pergunta: ocorreu a consumação? Não. Foi por circunstâncias alheias? Sim. Aí daqui a pouco o juiz quesita: os motivos foram próprios? E se os jurados respondem sim? E aí? Foram alheias ou foram próprios? Então a jurisprudência já deixou bem clara essa questão, pessoal. Se elaborar o quesito sobre a tentativa, não vai elaborar o quesito sobre a desistência voluntária, por motivos óbvios. Ok? Muito bem. Vencemos aqui então o item número 3. Próximo item. Item número 4. Fundamento, pessoal, fundamento. Bom, o fundamento da desistência voluntária e do arrependimento eficaz repousa no chamado, olha que legal, até agora não usei essa expressão, vou usar agora, direito premial. Olha que interessante, o direito premial. Aí vem a grande questão, o que seria isso, né? O que seria, pessoal, direito premial? Como o nome diz, você já deve mais ou menos supor. Vem de prêmio, recompensa.
Então, podem acreditar, se porventura o réu não for absolvido, se incidir o arrependimento eficaz ou desistência voluntária, ele não vai ficar triste, certo? Porque é um prêmio, é um incentivo. E por que o direito premial existe? Ele existe, amigos, para incentivar as pessoas a não cometerem infrações penais, a não cometerem delitos. Ganha o criminoso, que se incentiva a não cometer crimes e, inclusive, não reincidir no crime, e ganha a sociedade, que tem a sua proteção mais intensa, certo? Vem do direito premial. E isso não é muito novo, certo? Há muitos anos atrás, e eu conto mais de século, a gente teve um sujeito chamado von Liszt, Franz von Liszt, certo? E ele traduz a desistência voluntária e o arrependimento eficaz através da chamada ponte de ouro. Ponte de ouro de von Liszt. Que questão boa para cair numa prova. Talvez não caia numa prova objetiva, mas é uma questão maravilhosa para cair em uma prova subjetiva ou até mesmo numa prova oral, né? Onde se pergunta, por favor, me fale sobre o que é a teoria da ponte de ouro. Meus amigos, embora o nome não é muito difícil de entender, tá? Vamos imaginar verdadeiramente uma ponte. Aqui está a ponte. E vamos imaginar aqui o criminoso, tá? O Tício. Aqui está ele na ponte. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos o início da execução do crime. Aqui no 1. Ele está no 2. Aqui no 3 está a consumação. O que acontece, pessoal? Von Liszt, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a partir do momento que esse indivíduo adentrou na execução, esse fato já está no mundo da realidade e não tem como ser revertido. O sujeito ele tem que suportar as sanções que lhe são impostas, a não ser que a lei traga dispositivos que possam incentivá-lo a não cometer o delito. Então, a lei cria uma ponte de ouro. Por que de ouro? Porque ela é muito valiosa para o criminoso. Dá a ele o direito de usar a ponte para retornar. Por isso leva o nome de teoria da ponte de ouro de von Liszt. Viram que bacana, pessoal? Toda vez que vocês enxergarem em prova, então, a chamada ponte de ouro de von Liszt, vocês então saibam que nós estamos falando de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Bom, com base nisso, alguns autores, principalmente no Brasil, começaram a usar a ponte de von Liszt para classificar e caracterizar outros institutos, principalmente usando os valores das medalhas olímpicas. Se tem ponte de ouro, vai ter também ponte de prata. E se tem ponte de prata,
vai ter também ponte de bronze. Aqui está. Ponte de ouro, ponte de prata e ponte de bronze. O que seria a ponte de prata? A ponte de prata seria o próximo instituto que nós vamos estudar. O arrependimento posterior, que também é um benefício, não tão bom quanto a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, por isso é de prata. Artigo 16 do Código Penal. E o que seria a ponte de bronze? Ou seja, é um benefício também, mas não tão bom quanto os outros. Seria a chamada confissão espontânea, que está lá no artigo 65 do Código Penal, que é uma atenuante, a pena é atenuada. Perceberam? E claro, amigos, a criatividade impera. Também surgiu a ponte de diamante. Ponte de diamante, ou seja, essa vale mais inclusive que a ponte de ouro. O que seria, pessoal? Seria a benesse prevista no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 12.850 de 2013. Que lei é essa? Essa é a lei da organização criminosa. Vamos dar uma olhadinha nessa lei? Vem comigo. Lei 12.850, artigo 4º, parágrafo 4º. Primeiro artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Que coisa melhor? Que coisa melhor para o réu do que receber o perdão judicial? E ainda tem outros benefícios. Reduzirem até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais seguintes resultados. Tá, e aí vem o parágrafo 4º, que é o melhor prêmio que ele pode receber, né? Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o MP poderá deixar de oferecer denúncia, nem ação penal vai ter, se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, enfim, venha as condições. Ou seja, nós podemos ter a ponte de diamante quando se tratar de delação premiada ou colaboração premiada, como os senhores preferirem chamar. Não muda, qualquer uma dessas formas vai estar certo. Ok? Muito bem, vencemos também o item 4. Foi. Temos que seguir, mas não será nesse bloco, não será nesse vídeo. Vamos então dar continuidade no próximo vídeo, no próximo bloco. Aguardo vocês. Até mais, meus grandes amigos. Valeu. Tchau, tchau.